Bom dia a todos. Meu nome é Kathleen, eu sou mestranda do programa em aconselhamento genético aqui da USP. Estou aqui para apresentar com vocês a nossa mesa que vai falar sobre aconselhamento genético no SUS. Para isso, eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos debatedores. Estamos aqui junto comigo hoje a Graziella. Ela é doutora em Ciências e Tecnologia pela Universidade de Brasília e mestre em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Possui ampla experiência em Biologia Molecular, Bioquímica, Parasitologia, com ênfase em estudos sobre doença de Chagas e caracterização de proteínas de interesse biotecnológico. Ela atuou também na Comissão Nacional em Ética de Pesquisa e hoje trabalha também no Ministério da Saúde no programa Genoma SUS. Graziela Figueiredo, seja bem-vinda. Temos também o professor Michel, ele é do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP e pesquisador do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco. Ele é doutor em Genética pela USP, com experiência em Genômica Funcional e Farmacogenômica, Bioinformática e Bioética. Também atua em projetos do Laboratório de Big Data Análises do Hospital Isaac, que é um médico geneticista formado também pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da USP. Atualmente é fellow em oncogenética e doutorando no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da USP Ribeirão Preto, com foco em reprodução humana e genética. É fundador do Pod Raros, iniciativa social e podcast voltada à divulgação de informações acessíveis sobre doenças raras. Atua também como gerente de genética médica na Clinicare Medicina e Vacinas, onde implementa práticas inovadoras em cuidado genético. Sejam bem-vindos aos nossos palestrantes, a Graziella, o Paulo e o Michel. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a implementação da genética no ambiente do SUS, né, não só do aconselhamento genético, visto que a genética é um componente essencial na atenção em saúde, especialmente diante dos avanços do diagnóstico molecular e na compreensão de doenças no geral. No entanto, a sua inserção na rede pública ainda enfrenta importantes desafios e estamos aqui hoje para discutir um pouco sobre isso. Neste primeiro momento, gostaria de passar a palavra para a doutora Graziella, para ela fazer sua apresentação inicial. Obrigada, Kathleen. Estão me ouvindo bem? Que bom. Muito obrigada. Sim. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite, em nome do Departamento de Ciência e Tecnologia. E eu clico aqui nos meus slides, Kathleen, como que eu faço para iniciar? Já está aparecendo, né? Bom, para a gente iniciar falando sobre aconselhamento residência multiprofissional e aconselhamento genético, é importante que a gente passe um pouco pelo programa Genomas Brasil. O programa Genomas Brasil, ele é um programa de ciência e tecnologia, que ele foi instituído pela Portaria 949 de agosto de 2020, e ele foi atualizado em 2025, né, para incluir câmaras técnicas, pesquisadores, para que eles possam também atuar nas definições das estratégias, das ações estratégicas do programa Genomas Brasil, né? O programa Genomas Brasil, ele tem as 3 finalidades principais, que é incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico nacional nas áreas de genômica e saúde de precisão, promover o desenvolvimento da indústria nacional na saúde de precisão e estabelecer uma prova de conceito numa linha de cuidado do SUS. Para isso, ele estabeleceu alguns objetivos, que é criar o banco de dados, que Genomas Brasil é bastante conhecido por conta desse banco de dados, né? Genômicos e fenotípicos da população brasileira, então a sua meta inicial era de 100 mil genomas. Mais para frente eu vou falar onde a gente está. Mas ele também tem outros objetivos, que é fomentar a pesquisa, fortalecer o capital intelectual, né, ampliar a discussão em relação aos aspectos éticos, como foi muito bem pontuado pela professora anteriormente, estimular a inovação industrial e qualificar a força de trabalho. Né? Então, com todos os pesquisadores que a gente tem contato, né, essa é uma questão muito grande, é um gargalo dentro dos projetos de genômica, né? Então, esse entrou também como um dos 5 eixos estratégicos do programa Genomas Brasil.
Além disso, instituir uma prova de conceito para implementação clínica e disseminar o conhecimento em genômica e saúde pública de precisão. Dessa forma, o Plano Estratégico e Operacional de Genomas Brasil ele foi operacionalizado em 5 eixos, que é o eixo de capital intelectual, o eixo de pesquisa e desenvolvimento, o eixo de normas e processos, onde a gente cria todas as diretrizes, discute as diretrizes internamente. Então, um exemplo dessas foram a portaria que foi reestruturada esse ano, 2025, alguns aspectos, alguns documentos orientativos, como as orientações de confecção de termo de consentimento livre esclarecido, o eixo de disseminação do conhecimento. Todo ano a gente realiza o Summit, esse ano a gente vai ter um Summit também do Genomas Brasil em saúde pública de precisão. E, por fim, o eixo 5, que é o da força de trabalho, onde a gente, dentro das chamadas públicas, nós abrimos também a oportunidade para cursos de capacitação na área de genômica e saúde pública de precisão. Além disso, nós temos as residências multiprofissionais, projetos políticos pedagógicos de residências multiprofissionais em genética e genômica e aconselhamento genético, dentro desse eixo da força de trabalho. Bom, atualmente o Genomas Brasil ele está fomentando 90 projetos de pesquisa na área de genômica, né? Demais projetos, sempre projetos na área de bioinformática, testes genômicos, descoberta de biomarcadores, biópsias líquidas, e atualmente o Genomas Brasil está numa faixa de 251 projetos fomentados por meio de chamadas públicas, contratações diretas, projetos de renúncias fiscais. Bom, aqui tem mais um panorama geral também dos projetos que são financiados pelo Genomas Brasil. Atualmente houve um investimento de R$1 bilhão desde o início da criação do projeto Genomas Brasil até o presente momento. Foram lançadas 5 chamadas públicas. E aí a gente tem a variedade das áreas temáticas que o Genomas Brasil trabalha. Trabalha com doenças cardiovasculares, doenças raras, doenças oncológicas, genômica populacional, doenças infecciosas, doenças crônicas, doenças neurológicas. E o eixo mesmo desses trabalhos, né, eles são voltados para produtos de terapia avançada e genômica e saúde pública de precisão. Bom, para operacionalizar os projetos de sequenciamento em larga escala, o Genomas Brasil possui 2 parceiros, um para armazenamento de amostras biológicas, onde ele vai ser o biobanco institucional do Genomas Brasil, que é o INCA, e todos esses parceiros, todos esses pesquisadores, os projetos de pesquisa de genômica em larga escala, eles vão depositar, eles vão ceder amostras para esse biobanco do Genomas Brasil. E as sequências genômicas que estão sendo realizadas, toda a plataforma, toda a estruturação do repositório de dados, ele está sendo construído em conjunto entre o DECIT, os pesquisadores, e o SIDAX, Fiocruz SIDAX na Bahia. Bom, atualmente, o Genomas Brasil está com 50.014 genomas já sequenciados, genomas completos, e fomentados, ele está numa faixa de 67 mil genomas fomentados. Ao lado a gente pode ver a distribuição, maior no Sudeste, como entre as pesquisas brasileiras, a maior se situa mais na região Sudeste. Bom, um dos projetos, essa é uma questão que é interessante de falar, que o programa federal, né, o programa Genomas Brasil, ele fomenta projetos de pesquisa, e dentre os projetos de pesquisa que são fomentados, existe o Genoma SUS, né? Então, esse é o projeto que atualmente está com 9 centro-âncoras situados no Alagoas, no Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Tocantins. Né? Na primeira fase desse projeto, eles sequenciaram 21 mil genomas completos
e a gente está em fase de contratação também da segunda fase do projeto. Então, assim, o projeto Genomas SUS, ele é uma iniciativa dentro do programa Genomas Brasil, né? Assim como o DNA de referência do brasileiro, assim como o projeto Genomas Raros, são projetos bastante conhecidos, né? Bom, aí eu volto para dentro do eixo 5 de capacitação da força de trabalho e vou contar um pouquinho sobre as iniciativas que nós estamos construindo dentro do eixo de capacitação da força de trabalho no SUS, né? Então, de onde que surgiu as ideias de construção de projetos de residência multiprofissional? No cenário brasileiro, a gente pode observar que a maioria dos médicos geneticistas, eles se situam mais ao sudeste do país, sul e sudeste do país, e essas regiões mais claras que a gente está vendo são as regiões que têm menos médicos geneticistas. Então, é possível observar que essa quantidade de médicos geneticistas, eles não abarcam a quantidade da necessidade brasileira desse profissional. Então, existe uma má distribuição desse profissional no Brasil. Então, o Genomas Brasil ele fala sempre da saúde de precisão, exatamente porque ele engloba todos os profissionais da saúde, né? E aí, quais são as políticas públicas que permitem, né, a construção de projetos políticos pedagógicos? Primeiramente, a Política Nacional de Atenção Integral foi estabelecida em 2009, a portaria de 81 do Ministério da Saúde, que formaliza a integração da genética no SUS, dando direito a pessoas com anomalias congênitas, a anomalias genéticas. A Política Nacional de Atenção Integral a Pessoas com Doenças Raras, criada em 2014. Todas essas políticas públicas, elas deram um passo inicial para a habilitação de serviços de atenção em genética dentro do SUS. Então, hoje existe um total de 21 procedimentos que são ofertados dentro do serviço de habilitação do SUS, e isso também permitiu a incorporação de exames genéticos. Atualmente existem cerca de 37 centros centros habilitados em doenças raras no Brasil. Então, em conjunto, todas essas políticas públicas, elas pavimentaram o caminho para que os projetos políticos pedagógicos fossem construídos no âmbito do programa Genomas Brasil. Então, desde 2020, então, a história dos projetos políticos pedagógicos do Genomas Brasil, construídos pelo Genomas Brasil, eles foram desde o início da criação do programa, então foram criados dois. O primeiro projeto político-pedagógico criado foi o de genética e genômica. Com o sucesso da criação desse projeto, do grupo, a expertise do grupo de trabalho, nós criamos um segundo grupo de trabalho que era para tratar sobre a construção do projeto em aconselhamento genético. Bom, os GTs eles envolveram titulares, né, e suplentes dos conselhos das sociedades brasileiras, né, de sociedades profissionais brasileiras, então, a Conselho Federal de Biomedicina, a Sociedade Brasileira de Genética Médica, o Conselho Federal de Enfermagem, o Conselho Federal de Farmácia, de Biologia, de Psicologia, de Fisioterapia, de Nutrição, de Assistência Social, né? Todos esses que vocês estão vendo aí primeiro. Né? Então, foi criado primeiramente, as reuniões eram bimestrais, de cerca de 2 horas, e cada conselho, eles tinham direito a um voto. Né? Então, a unanimidade e os pontos que eram discutidos dentro dos projetos eram decididos de acordo com a unanimidade do grupo. O segundo GT, né, então a gente passou 1 ano construindo o primeiro projeto. O segundo GT foi formado logo em seguida. Os titulares que tiveram interesse em participar, né, eles fizeram parte do segundo GT para a construção do segundo projeto de aconselhamento genético. Bom, qual é o teor do projeto? Né? Então, as residências na área de saúde, né, elas fazem parte
elas são aprovadas pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional e existem diretrizes para regular esses programas, né? Então, os programas construídos, os projetos construídos, eles têm um teor 80% prático e 20% teórico, né? Então, ele visa contato direto, ele tem um modelo presencial, visando troca de experiências. Também tem atividades teóricas, atividades práticas, sempre em regime de dedicação exclusiva. Então, são 60 horas semanais durante 2 anos, né? Os projetos político-pedagógicos construídos no ambiente do Genomas Brasil, em conjunto com as sociedades, eles são diretrizes, né? Então, eles obedecem às diretrizes básicas, mínimas, aceitas pela CNMRS, pelas diretrizes do CNMRS, e ele envolve também o componente do cenário de prática da instituição. Ou seja, aí na USP vocês têm um cenário de prática que foi muito bem apresentado pela professora na abertura do evento, né? Então, assim, cada instituição ela vai ter o seu cenário de prática, a sua expertise, né? Mas a ideia geral da formação ela é uma formação generalista, né? Então, todos os profissionais que saíram egressos dessa residência, eles terão o mesmo perfil, eles terão capacidade de realizar o mesmo tipo de trabalho, né? Então, independente se ele é da psicologia, se ele é da biologia, se ele é da odonto, e assim por vai, biomédico, né? Então, eles terão uma formação generalista, envolvendo todos os conceitos que envolvem a genética, a genômica e a saúde de precisão. Bom, após a construção desses projetos, eles foram enviados para uma secretaria aqui no Ministério da Saúde que se chama CEGEDS. Ela é a secretaria responsável pela gestão do trabalho e educação, né? Então, ela é responsável por formular as políticas públicas, orientadoras da gestão, formação e qualificação dos trabalhadores, né? Então, esses projetos, quando eles foram finalizados e chegou ao consenso geral em relação às duas propostas, eles foram enviados para essa coordenação. Não, quais são as áreas das comissões que são envolvidas, né? Então, tem a Coordenação Geral de Residência em Saúde do Departamento de Gestão e Educação da CEGEDS, né? A CNRMS, a Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais, é ela que analisa e aprova, faz as visitas para verificar se tudo está conforme o que foi apresentado no projeto pedagógico, né? A Coremu também é uma instituição de cada, uma comissão de cada instituição, e ela que é responsável por submeter os projetos políticos pedagógicos e fazer as discussões no âmbito da instituição, né? Então, essas são os comitês, as comissões envolvidas no processo, e após todo o projeto estar construído, com cenário de prática, com os preceptores, professores, tutores definidos, esse projeto, então, ele pode ser submetido ao SINAR no momento em que ele estiver disponível para abertura, porque ele não é aberto o ano inteiro, né? Então, ele é aberto em períodos específicos do ano. Esse ano, 2026, ele já fechou, mas ele costuma abrir sempre nos primeiros semestres de todos os anos, né? Então, é uma seleção pública, então cada instituição ela pode e deve submeter o seu projeto político-pedagógico para residências multiprofissionais, independente da área, né? Então, as residências multiprofissionais do Genomas Brasil, ela concorre com qualquer outra residência multiprofissional, né, na área de saúde. Bom, esses projetos foram enviados para análise da CEGEDS, né? E nesse mesmo momento, o DECIT ele recebeu uma solicitação de realização de uma reunião aqui no Brasil, né, para aceleração da genômica. Então, foi uma solicitação da OPAS,
E eles fizeram um diagnóstico de quais são as causas da falta de aceleração da genômica nas Américas, né? Então, se reuniram aqui 19 Estados-membros, países membros das Américas, né? E aí, essa reunião de especialistas, eles compartilharam conhecimento, definiram ações, propostas de ações, né? Esse aqui foi o grupo que se reuniu aqui, e de lá eles fizeram alguns diagnósticos de por que a genômica não acelerava aqui nos países das Américas. Então, eles localizaram a falta de capacitação e qualificação dos profissionais da saúde, a ausência de integração, dificuldade na troca de conhecimentos e colaboração, competências não definidas, dificuldade de planejar programas de capacitação, né? Falta de retenção de talentos, perda de investimento em capacitação. Né? E eles também deram um diagnóstico de como superar isso. Né? Então, eles falaram muito do engajamento da comunidade, envolver o público em discussões sobre genômica e educação, aprimoramento da colaboração regional, fortalecer as colaborações entre países em pesquisa genômica, promoção da equidade, garantir os benefícios da genômica, que a genômica seja acessível a todos, né? Desenvolvimento de políticas públicas, criar políticas de apoio à pesquisa genômica e saúde pública, capacitação de recursos humanos, né? Então, entra aqui de novo, pontuado por esse grupo técnico, a necessidade de capacitação de recursos humanos e o fortalecimento da infraestrutura. Então, essa reunião ela foi feita em 2024, né? E nessa mesma época, esses projetos estavam tramitando e eles voltaram para o Programa Genomas Brasil a resposta. Né? E eles avaliaram as propostas e eles pediram que fossem indicadas instituições, né, para submeter esses projetos. Então, assim, a gente tinha o público nacional, todo o Brasil, para poder mapeá-lo, né? Então, nós estabelecemos um fluxo de trabalho, então, criamos um formulário de interesse para a gente conhecer as instituições e analisamos essas respostas, né? Analisamos os requisitos para ver quais instituições estão aptas para ofertar as residências em genética e genômica e aconselhamento genético. E a partir da análise desses requisitos, esses projetos foram compartilhados. Então, tinha algumas questões que nós colocamos, que eu vou pontuar aqui, né? Então, era se a instituição ela já tinha experiência, já ofertava algum tipo de residência, quais profissionais da saúde poderiam realizá-las, qual a relevância da oferta dessas residências dos profissionais do profissional da saúde, na região, qual que é a demanda de procura do público-alvo para a formação, né? Qual a relevância da área de concentração em termos de impacto nos serviços de saúde para a região, a possibilidade de integração dessas residências com o sistema local e regional de saúde. Né? Então, a partir dessas respostas, foram analisados esses requisitos, né? A experiência, a avaliação dos cenários de prática, o legado em aconselhamento genético, se essa instituição já tem um legado, já tem uma experiência em aconselhamento genético, né? Avaliação dos recursos humanos, se ele tinha professores, preceptores, professores tutores, coordenador, né? Avaliação de infraestrutura, Coremos já estabelecida, né? Aí, a partir da análise de todas essas respostas, nós indicamos para que a instituição montasse o seu projeto, construísse o seu projeto com base nos projetos políticos pedagógicos construídos pelos 2 GTs, e mais o cenário de prática de cada instituição. Né? E, ao final, a gente solicitou que fosse submetido ao Senado. Então, essas propostas elas estão ainda em análise, né? Então, tem uma série de passos ainda pela frente. Né? Então, os próximos passos são as visitas a essas instituições. Acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu estou à disposição para perguntas. Mais uma vez, obrigada pelo convite.
Bom, trouxe alguns slides introdutórios, mas a Grazi, ela fez um ótimo panorama do que está acontecendo, né, no momento, nessa visão da saúde pública, né, agora incorporando a tecnologia genética, incorporando, né, os conhecimentos em genética clínica associada à saúde, né? Então, eu queria primeiro, eu vou ser breve, né, numa introdução rápida sobre aconselhamento genético em si e trazer algumas questões de cunho mais prático dos desafios, né, de implementação no SUS. Vocês me ouvem bem, certo? Eu não tinha testado ainda o meu microfone. Então vamos lá, bem por cima, né? Esses slides aqui são adaptados da minha colega Regina Mingroni. O que é aconselhamento genético, né? Então a gente fala sobre aconselhamento genético sendo o processo de orientação, educação sobre diagnóstico, impacto e riscos de ocorrência ou recorrência de doenças genéticas. Esse é um resumo muito simplista, né, da atividade do aconselhamento genético, mas de certa maneira ele engloba ali as principais atividades. Na prática, dá para pormenorizar, né? Isso aqui é uma definição da SHG, né? Que é a Sociedade Americana de Genética Humana, que fala o seguinte: então, os profissionais do aconselhamento genético eles devem estar treinados para compreender os fatos médicos, como diagnóstico, curso provável da doença e tratamentos disponíveis. Então, esse input vem da parte clínica, vem dos médicos que atendem aquela família, aquele probando, aquele casal, aquela pessoa que, né, tá com a queixa, e o profissional do aconselhamento genético precisa, né, trazer esses fatos e comunicar ali ao indivíduo. Compreender o modo que a hereditariedade contribui para a origem da doença e os riscos da repetição. Então, esse aqui é digamos, o núcleo, né, duro ali dessa atividade do AG. Compreender todas as alternativas para enfrentar os problemas relacionados ao risco de recorrência, então entender o que fazer agora com essa informação. Escolher uma ação apropriada em vista aos seus padrões éticos e religiosos, então esse é o momento da contextualização, né, da autonomia individual do consulente, da família, diante do seu contexto, isso é muito importante, e adaptar-se à presença da doença ou ao risco de recorrência da doença na família, de certa maneira aqui de pulverizar essa informação ali para a família e para a família próxima e distante. Né? E aí a gente se pergunta assim, é para todos? Bom, quanto mais a genética se incorpora em todas as áreas da medicina, a gente imagina que sim, a princípio o AG vai servir para todos que passarem em algum momento por um teste genético, uma interrogação genética. Mas existem casos mais prioritários, né, que a gente sabe que são os casos atendidos principalmente pelos centros de referência e pelos centros de apoio, né, que são queixas muito comuns, né, de aumento de risco de doenças genéticas. Então a gente fala de casais consanguíneos, casais com história reprodutiva insatisfatória, então eventos ali, né, eventos de dificuldades de fertilidade, abortos, óbitos fetais, crianças falecidas com malformação, cônjuges mais idosos, né, idosos no sentido biológico, a gente fala que são ali alguns grupos de risco, e história familiar de doenças de suspeita hereditária, e aí câncer está junto. Então, esse é o núcleo mais imediato, né, de atendimento, mas quanto mais a genética se incorpora, né, nessa tecnologia na medicina, mais gente passa a ser alvo, né, do AG. Então, aqui, né, o típico encaminhamento, né, casais com crianças que já tenham uma criança com alguma doença ou alguma intercorrência clínica, né, são indicados para atendimento. De todo modo, né, existem algumas etapas que mostram claramente como a capacitação do profissional de AG ela precisa seguir, né? Então, esse conhecimento sobre genética é muito importante. Então, essa base em genética humana ela é muito importante porque boa parte das atividades de AG elas envolvem ali o diagnóstico
um diagnóstico, né, de doença. Então, a história, na parte da genealogia e a história clínica, esse input ah, do, que vem né, dos profissionais médicos, ah, junto com exames complementares. Então, esse universo, ele na verdade, ele é um quebra-cabeças em que vários profissionais vão ali contribuindo para, né, solucionar aquela questão. Em algum momento você tem então ali as prováveis formas de herança e com base nisso, né, com riscos calculados e empíricos, é possível ali estimar o risco, né, a ser comunicado para aquela família. Em si há uma comunicação dos riscos e, né, essa etapa da comunicação sendo super importante, com opções alternativas quando existirem opções alternativas ou eventualmente, né, na genética você tem muitas doenças sem qualquer tipo de tratamento, mas você pode ter condutas, né, condutas clínicas, e esse é o momento de devolver isso ali para o paciente, para o consulente, para a sua família, né? E aí a gente discute, né, a diretividade. Então, o aconselhamento genético ele não deve ser diretivo no sentido de do profissional induzir, né, a escolha, né, eventuais escolhas nos consulentes, preservando a autonomia. Mas a comunicação é muito importante, porque as escolhas são feitas com base no esclarecimento, numa premissa de esclarecimento, e isso em si é muito, muito importante. Se fala sobre eugenia, né, num sentido mais diretivo, né, quando se fala de diretividade de escolhas feitas por outros, né, mas na prática a atividade ela é uma atividade de comunicação mesmo, informação, transferência de informação para os pacientes, para as famílias, os consulentes. E aí se discutem exceções da não diretividade, não vou entrar aqui, mas quando você tem ali num sentido uma situação mais ambígua ou polêmica, a gente fala disso em bioética, né, de quando a escolha dos pais ela não é em total acordo com a melhor escolha para os filhos, por exemplo, mas são exceções, a gente está tratando aqui sempre de uma comunicação não diretiva. Né? E por fim, né, tem que sempre lembrar sobre essa questão da percepção e a recepção do risco. Né? Quando alguém é informado sobre um risco, existem várias questões que modulam isso, né, do que a própria definição do que é uma deficiência, do que é uma doença, a percepção sobre a gravidade da doença, a experiência que a família já tem em ser exposta, né, a pessoas na família com doença, por exemplo, e uma expectativa sobre esse risco. Aqui, complementando o que a doutora Graziela falou, que eu acho que é muito interessante, é uma percepção um pouco minha, né, nesse universo há alguns anos, né, os principais desafios para a implementação de AG no SUS. Então, escala, né, que é algo que Graziela trouxe como uma das atitudes das residências e desse universo, né, de treinamento. Então, a gente precisa ter número, né, de profissionais capacitados e habilitados e um consenso, né, a essa questão do padrão, do que é a habilitação em AG, o que precisa um profissional de AG ter, qual é a experiência prévia. Isso é muito heterogêneo nos conselhos profissionais. Então, o Conselho da Biologia fala uma coisa, tem uma lista de requisitos, o Conselho da Biomedicina tem outros, da Enfermagem tem outros. Então, existe uma necessidade aqui de um entendimento pactuado, coletivo da sociedade sobre quais são as capacitações exigidas de fato para o profissional de AG. Eu acho que esse é um ponto importante. Os conhecimentos complementares, né? Então não adianta, não vou conseguir formar as pessoas em AG sem ter ali um treinamento fundamental básico em genética e genômica, na parte de análise, que é uma questão que está quase por fora, né? A gente vai precisar em algum momento olhar para a análise como estamos olhando para a AG agora. Sobre análise não há qualquer indicação de treinamento mínimo, o que o profissional precisa ter para fazer análise, né, análise dos dados genômicos nesse contexto.
Ah, isso é algo a ser enfrentado, né? Provavelmente no braço das multiprofissionais em genética genômica isso vai ser abordado, né? E como é que se dá essa interação com os profissionais de genética clínica, que é de onde tudo surge, né? Que é o profissional que olha o paciente, que atende o paciente, né? São os médicos geneticistas e médicos especialistas, não necessariamente geneticistas, mas que estão ali enfrentando essa transição para a genética. Claro que a gente sempre começa na pediatria, né? Que é talvez a principal especialidade irmã da genética médica, mas que vários outros profissionais passaram a ir para os seus congressos no exterior e trazer de lá, muitas vezes, essa novidade que é a incorporação da genética na prática clínica. E eu acho que tem um desafio importante, né? O atendimento. Então, como é que se faz o atendimento? A gente tem no SUS uma heterogeneidade também, né, dos prontuários eletrônicos que eu categoricamente digo não estão preparados plenamente para encaminhamentos do tipo de genética, que é um encaminhamento multiprofissional que que deve bater em vários, né, atendimentos diferentes, e isso é importante ser pensado já nesse escopo de ecossistema futuro. Então, muitas vezes vem da pediatria, vem às vezes do teste do pezinho e precisa chegar na família, né? Precisa chegar em outros familiares que eventualmente estão em risco e que precisam ser atendidos. Então, é muito importante isso estar integrado, inclusive as sessões de aconselhamento genético, né, por teleconsulta podem ser gravadas, a família pode eventualmente assistir de novo depois, porque às vezes vem com choque. Então, a sistemática do atendimento ela é mais importante do que às vezes a gente pensa para ter um atendimento completo ali para o paciente e para a família. Então, aqui uma visão, né, aqui uma visão minha, eu já vou liberar para o Dr. Paulo, mas aqui uma visão né, acho que o país que está consolidado no atendimento de genética, de aconselhamento genético, né, os Estados Unidos tem uma carreira, de fato, bastante consolidada, e lá, nesse momento, né, um aconselhador genético a cada 60 mil cidadãos. Tá? Então, se a gente tiver minimamente essa razão, a gente precisaria ter 4.000 profissionais de aconselhamento genético no Brasil. E se somarmos todos os médicos geneticistas, todos os geneticistas não médicos se formando em mestrados e doutorados acadêmicos com atendimento, né, um atendimento ali a participantes de pesquisa, por exemplo, para, né, resolução de casos, a gente não deve chegar nem a 20% talvez desse número, e esse eu acho que é o principal gargalo. Então, na minha visão, né, aqui a gente tem, eu não sei se eu vou conseguir apontar, eu acho que eu não vou conseguir apontar, mas a gente tem aqui um núcleo, né, de profissionais, que na verdade são chapéus profissionais. O mesmo profissional, eventualmente, ele pode ter mais de um chapéu, mais de uma atividade naquele atendimento. E a gente fala assim da pessoa, do médico, né? Então, o médico geneticista e ou médico especialista, e aí o braço da análise e o braço do aconselhamento, tendo consulente ali no meio. Então, a gente está falando aqui de aconselhadores e analistas júnior, aconselhadores e analistas plenos, em torno ali do consulente da família. Aqui é uma proposta, né, de atendimento, então a gente tem desde o início ali da hipótese diagnóstica, né, pelo profissional clínico, até a entrada, se for possível, né, no teste genético, que vai ser analisado por analistas, plenos e júniores, chegando num consenso técnico, em conjunto com os clínicos, chegando num consenso clínico, e ali uma devolutiva, o relatório devolutiva. Né? Esse relatório, ele, na minha visão, ele também é algo a ser constituído multiprofissionalmente, né? Pelo profissional analista, pelos profissionais do aconselhamento, que no relatório precisa constar isso, a pessoa ouve na consulta, mas ela precisa ter um papel escrito ali, o que foi dito, acho que é muito importante,
e toda a parte pós-teste devolutiva. Isso serviria também para a detecção do portador, um projeto que eu estou tocando de casais que a gente tem essa visão. E é claro, para finalizar aqui, a extensão disso ela é de natureza multiprofissional, porque a clínica, o atendimento multiprofissional clínico, ele vai ser importante de acordo com os resultados, né? A gente está falando de fisioterapia, enfermagem, odonto, nutrição, né, para canalizar aquelas informações ali adiante. Você tem uma parte social também, né? Então, em TO, por exemplo, assistência social, até mesmo direito, né? Direitos, né? Os direitos legais, né? Com advogados. E existe também toda essa esfera de saúde mental, porque a gente está falando aqui de resultados potencialmente impactantes, né? Para aquela família. Bom, a minha visão é essa, acho que é isso que a gente está trabalhando, assim, bastante esforço, né? O Ministério está com bastante iniciativas, né, nessa área, e a gente está aqui discutindo, então, como fazer essa implementação. Vou passar a palavra para o Dr. Paulo. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado de novo pelo convite, obrigado aos colegas. Foi me pedido para falar um pouquinho da oncogenética no contexto do SUS, para a gente falar um pouco do Centro de Referência do Brasil, né? E eu gosto de começar falando um pouquinho sobre uma história mesmo, que recentemente eu perdi alguém muito importante para mim. E aí, quando essa pessoa estava no hospital, essa pessoa virou para mim e falou: filho, ainda não entendi direito o que você faz, né? Qual que é o seu trabalho, o que é um médico geneticista e tudo mais. E aí eu expliquei para ele sobre diagnóstico, sobre exame físico, sobre prevenção, sobre aconselhamento genético, né? Que é o que a gente está falando hoje. E aí, no final, ele falou assim: então, esse tipo de especialidade médica, isso que vocês fazem, esse tipo de intervenção é como se fosse uma bússola para pessoas perdidas há muito tempo. E aí isso ficou muito na minha cabeça, assim, porque eu acho que a ampliação dos testes genéticos, a ampliação do aconselhamento genético, nada mais é do que uma bússola para pessoas perdidas há muito tempo, né? A gente ainda tem uma falta de acesso aos testes, uma falta de equidade, então isso ficou muito na minha cabeça e é o que me guia todos os dias para continuar sendo apaixonado pelo que eu faço, de conseguir permitir que as pessoas tenham cada vez mais acesso a esse tipo de intervenção, né? Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência mesmo, e eu sei que isso é muito variável, a gente tem muitas inequidades ainda no SUS, mas então um pouquinho, eu sou fellow de oncogenética na USP de Ribeirão, né? A oncogenética agora virou uma área de atuação médica, então a gente já tem as primeiras pessoas com RQE no Brasil, né, com registro de especialista, e a primeira prova para registrar a especialidade, para ter novos especialistas, vai ser no ano que vem, né. Então, basicamente, lá na USP de Ribeirão Preto, eu sou só o fellow, não sou coordenador de nada, eu estou lá aprendendo também, mas lá a gente tem, basicamente, 3 ambulatórios principais de genética médica voltados só para oncogenética, né. Então, esses ambulatórios, basicamente, quem atende nesses ambulatórios, a gente tem 9 residentes de genética médica, a residência de genética médica são 3 anos, 2 fellows de oncogenética, que é um ano complementar para quem quer focar um pouco mais na área de oncogenética, 2 docentes principais, e a gente tem a questão multidisciplinar, que ainda a gente não tem disponibilidade tão grande dos profissionais, mas a gente tem a Fátima, que é a nossa técnica de enfermagem, a gente tem o pessoal da enfermagem que está fazendo mestrado e doutorado e faz algumas pesquisas lá no serviço, né? Recentemente tem esse ambulatório de genética mastológica de alto risco, que é um ambulatório que a gente faz um score de risco nas mamografias e as pacientes com Tyre-Cuzick mais elevado, elas são encaminhadas para uma consulta inicial conosco, para a gente avaliar a necessidade ou não de testagem genética, tratamento específico e assim por diante. E mais recentemente tem um ambulatório de oncogenética pediátrica também, focada só em síndromes de predisposição ao câncer das crianças, né? Um pouquinho da oncogenética no SUS, a gente tem
a oncogenética como uma fronteira muito grande para a medicina personalizada no Brasil, né? Porque a gente sabe que a oncogenética hoje, além dos testes germinativos, vem muito forte os testes somáticos, então os tratamentos de precisão, as terapias-alvo específicas, né? E cada vez mais a gente precisa da atuação coordenada entre os hospitais universitários, laboratórios de pesquisa, para permitir que as famílias brasileiras, independente da sua condição socioeconômica, tenham acesso a esse serviço de ponta em medicina genômica, né? Para a gente poder proporcionar um atendimento integral, humanizado, e ter uma democratização da saúde nesse sentido, né? Então, um pouquinho do papel da oncogenética no SUS, um pouquinho do que a gente está tendo, assim, da nossa experiência, né? Então, basicamente, a oncogenética vai buscar prevenir, diagnosticar precocemente e orientar condutas, né, em famílias com predisposição hereditária ao câncer. Então, isso começa desde da avaliação do histórico familiar, o exame físico, o aconselhamento genético, né, pré e pós-teste, orientação do tratamento e o segmento com base na resolutividade diagnóstica, né. E aí, quando a gente fala em oncogenética, a gente está falando numa área com potencial preventivo muito alto, né? Porque é uma medida que, além de ser muito importante para as famílias, para ser essa bússola aos pacientes, para a orientação adequada, é muito importante para o diagnóstico precoce e para a custo-efetividade de detecção de cânceres em estágios iniciais e possivelmente curáveis, né? A gente recentemente teve um paciente em segmento de Lifraumene no nosso serviço, que o exame físico permitiu, uma alteração muito discreta no exame físico, permitiu diagnosticar um sarcoma numa fase muito inicial e provavelmente, se tivesse demorado alguns meses, ele teria evoluído para um prognóstico muito pior, né? Então, o diagnóstico precoce, a prevenção e a orientação clínica personalizada é muito importante, porque a oncogenética no SUS permite não apenas salvar vidas através da prevenção, mas otimizar recursos também, né? E quanto mais as pessoas tiverem acesso a esses recursos, maior é essa possibilidade da gente ter mais medidas preventivas, acompanhamento ambulatorial, integração multiprofissional, né? Redes de referência bem estruturadas, infraestrutura de dados, que é algo muito importante, porque a gente sabe que a nossa população é muito miscigenada e a gente tem várias particularidades em oncogenética aqui. Um exemplo é a variante fundadora, a R337H, que recentemente a gente teve um segmento mudado e específico para pacientes com essa variante. E a telemedicina também, como os colegas falaram, como rede de cuidado, né? Falando um pouquinho como que é lá, então, a residência médica são 3 anos, depois os 6 anos, e aí tem o fellowship, que é só 1 ano, né? E aí, na pós-graduação, a gente tem doutorandos e mestrandos de diversas áreas, não só da medicina, né? Então, basicamente, o HC da USP forma pesquisadores e geneticistas no aprendizado teórico-prático, mas no momento, na prática, atualmente, é só os profissionais de medicina mesmo, mas na pesquisa a gente tem diversos outros profissionais integrados, né? Então, a gente tem esse modelo de ensino integrado, com reuniões semanais. Em relação à disponibilidade de teste, eu vou falar um pouco mais para frente, mas atualmente, na oncogenética do SUS, a gente tem uma dificuldade de conseguir testes genéticos, né? A gente fez esse projeto em 2022, que foi para pacientes com câncer de mama e ovário hereditário, que eu trouxe só aqui como um exemplo, mas foram 130 painéis doados por um laboratório específico no Outubro Rosa, né? A gente coletou, de acordo com os critérios de inclusão do NCCN, e uma taxa de detecção de 26% de variantes patogênicas germinativas nos genes de predisposição ao câncer de mama e ovário hereditário, mostrando, inclusive, uma prevalência até um pouco mais elevada do que a gente tem em literatura, mostrando a importância da gente estudar exatamente a nossa genética populacional de forma mais clara, né? Então, o aconselhamento genético aqui, os colegas já falaram bastante, né, sobre pilar ético e clínico, até foi me orientado aqui para eu pular um pouco do que já tinha sido falado, para a gente ter bastante tempo para discutir as perguntas, mas basicamente é o que a gente falou, né? Mas o aconselhamento genético realmente é o coração da oncogenética, para que cada decisão seja informada, autônoma e centrada no paciente, né? E aí a gente sabe que cada vez mais a gente precisa
ressaltar os princípios éticos fundamentais de autonomia, decisão informada, confidencialidade, não diretividade, beneficência e não maleficência, justiça e equidade, né? Para que cada vez mais a gente consiga ser bússola aos nossos pacientes da forma mais eficaz possível, para cada vez mais a gente tenha a integração clínica e laboratorial, e para cada vez mais a gente consiga ter mais acesso aos testes genéticos e a gente consiga ampliar a nossa área de atuação para além de fronteiras, né? Então, realmente, o futuro da oncologia, o futuro da genética é realmente genômico. A gente está numa fase de que é muito difícil hoje em dia um oncologista tratar um câncer sem pensar na genética, que é muito difícil hoje em dia uma família com vários casos de câncer na família não passar por um aconselhamento genético, porque isso pode impactar tanto no tratamento do câncer atual, na prevenção, quanto no futuro reprodutivo dessa família, que pode ser orientada sobre possibilidades reprodutivas que a gente tem, e o amplo espectro que isso abre, né? Então, realmente, assim, eu sou apaixonado pela área, eu acho que tem um impacto muito positivo na vida dos nossos pacientes. Cada vez mais a gente está vendo a possibilidade de ampliação de testagens genéticas. A gente vai ter esse ano, pelo ACMG, a liberação da lista de genes que vão ser testados para todos os adultos, né? E alguns envolvem genes de síndrome de predisposição ao câncer. Então, cada vez mais a gente precisa ampliar o acesso à testagem genética, ao aconselhamento genético, à medicina preventiva, para que a gente possa ter a integração entre a multidisciplinaridade e a descentralização do cuidado, no sentido de a gente conseguir ter cada vez mais tratamentos adequados, tratamentos direcionados, e toda a questão que envolve desde o exame físico até o diagnóstico, até a parte do aconselhamento genético, que envolve tudo isso, mas envolve principalmente tudo aquilo que a gente já conversou hoje, né? Então, eu pensei em fazer essa apresentação um pouco mais rápida, play alguns slides, mas eu pensei, então, da gente agora abrir para discussão. Muito obrigado pelo convite, pela disponibilidade. Então, obrigada a apresentação de todos, foi incrível ouvir todos vocês. Queria, então, agradecer a presença, por vocês também terem aceitado o convite. Vamos agora para as partes de algumas perguntas. A gente recebeu algumas perguntas do chat, tem algumas perguntas também que a gente tinha planejado aqui, e eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o Paulo. Paulo, na população em geral, o pessoal não costuma ter um conhecimento básico, generalizado de genética. Então, a gente sabe que acesso à genética no SUS hoje, ainda mais na parte da onco, não é sempre que tem disponível. Como que você sente que os pacientes se sentem na consulta, se é para eles... como que é esse contexto de ter o contato direto com o paciente dentro do SUS para você? Perfeito, Kathleen. Exatamente... Tá conseguindo me ouvir? Tá. A Thalita e a Carol, do mestrado de vocês, me acompanharam um pouquinho em alguns atendimentos meus, né, no particular e tudo, e para a gente falar muito de oncogenética, e eu costumava conversar com elas e dar muito exemplo da gente precisar simplificar a linguagem e o cuidado, né? Então, por meio de analogias, por meio de imagens, por meio de fotografias, por meio mesmo do nosso podcast, que é voltado somente para a população geral, tentando simplificar a forma que a gente vê a genética, né? Então, a gente não pode chegar para o paciente falando em nucleotídeo, em mutação. Então, muitas vezes a gente usa analogias de livros de receita, para eu explicar uma mutação, eu explico que se num bolo de banana a gente trocar por um morango, vira um bolo de morango. Então, a gente precisa cada vez mais simplificar, porque eu, no final do dia, eu só me sinto feliz quando eu sinto que o meu paciente compreendeu aquilo que eu quis informar para ele, né? Então, por mais que às vezes no aconselhamento genético a gente prescreve, no final da consulta, prescreve olaparib, tratamento específico, a gente às vezes prescreve um exame de imagem ou orienta a família, mas se o paciente não entendeu o aconselhamento genético, não entendeu o impacto daquilo na vida dele, eu não me sinto plenamente satisfeito, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa dessas iniciativas de explicação básica e educação em saúde, né?
E só para complementar a sua pergunta, emendando com outra que a gente recebeu do chat, perguntaram que como os testes genéticos para oncologia são oferecidos aos pacientes pelo SUS. É uma ótima pergunta. Ainda a gente tem muita inequidade, né? A gente se baseia muito em projetos de pesquisa, o Genoma SUS, Genomas Raros, né? Que foi o projeto também que a gente conseguiu testar bastante paciente, doação de laboratórios, e a gente tem várias instituições que fornecem painéis genéticos germinativos oncológicos, e algumas instituições até fornecem painéis genéticos somáticos para os pacientes. Mas isso ainda não é um amplo acesso, não é algo extremamente presente na nossa sociedade, né? A gente tem algumas indústrias farmacêuticas que doam também testes genéticos e fazem testes somáticos nos tumores, mas ainda realmente não é uma realidade global. Mas em centros de referência, principalmente INCA, C. Camargo, USP Ribeirão Preto, USP São Paulo, a gente, o URGS, a gente consegue, HCPA, a gente consegue ter acesso a alguns desses testes e ir fazendo. Em Ribeirão Preto, o que a gente tem é compra e doação de laboratórios, então tem períodos que a gente tem testes amplamente disponíveis, tem períodos que não. A gente faz parte do projeto Genomas Raros, então a gente coletou aproximadamente 120 genomas de câncer nos últimos 2 anos, e também a gente conta, às vezes, com a ajuda de laboratórios que fornecem gratuitamente, o Pod Raros, que é meu podcast, a gente recebe doações de testes, que agora virou um CNPJ filantrópico, então a gente doa para pacientes do SUS também que não tenham acesso, né? Mas realmente ainda não é um acesso por igual no nosso país, infelizmente. Né? Uhum. Obrigada, Paulo. Grazela, uma pergunta para você que a gente recebeu aqui também do chat, na verdade. Desculpa. São 2 perguntas que eu acho que a resposta vão ser juntas. Que é de que forma a estrutura desenvolvida pelo Genomas Brasil pode contribuir para a atuação de profissionais não médicos nos atendimentos de aconselhamento genético oferecidos pelo SUS e pela saúde suplementar, e se está acontecendo alguma parceria com o Ministério da Saúde, alguma conversa do Ministério da Saúde com os conselhos profissionais em relação a essa atuação de conselheiros geneticistas não médicos. Excelente pergunta, obrigada pela pergunta. Bom, de que forma no SIGTAP, na tabela do SIGTAP, né, já é possível observar que os biólogos, os biomédicos, os médicos geneticistas, eles podem fazer a parte do aconselhamento genético, né? Então, a estrutura que foi proposta pelo Genomas Brasil, ela visa capacitar os profissionais para que eles possam ter o conhecimento suficiente para que eles possam atuar nessa linha. Né? E sobre a participação, se há conversas com os conselhos, com a sociedade, sim, todos os projetos eles foram construídos em consenso comum, né? Foi como eu mostrei durante a minha apresentação, né? Que houveram conversas e trabalhos que foram realizados ao longo de 2 anos. Né? Então, no primeiro ano foi feito o projeto de genética e genômica, e no segundo ano foi feito o projeto de aconselhamento genético. Né? E a todo momento a gente tem ido nos congressos, a gente tem participado de reuniões, né? E o Genomas Brasil também fica à disposição também para as sociedades científicas, para os conselhos, caso eles queiram também entrar em contato, né? No e-mail do Genomas Brasil é gnbr@saude.gov.br. E é isso. Obrigada. E fazer uma pergunta para o Michel. Michel, você como pesquisador da área da genética e também com um projeto em demanda, você está falando dos projetos dos casais, você acha que a gente consegue buscar experiências externas de custo-benefício da implantação genética no sistema de saúde? Eu acho que sim. Então, vamos lá. Vou juntar até com outra pergunta que foi feita, que é como que a gente aborda essa questão da escala, né? Então, eu acho que estamos num momento importante de que há uma atenção por parte do Ministério da Saúde em relação ao problema. Eu acho que isso nunca foi tanto quanto está agora. A gente tem
que juntar esforços na sociedade civil, então as sociedades e conselhos precisam entender quais são de fato essas demandas e arregaçar as mangas no sentido de treinar, de fato, treinar bem, né? Então é algo muito crítico que os profissionais tenham conhecimento elevado em genética, tenham esse treinamento em comunicação, né? Em entender ali como fazer essa ponte entre o profissional técnico especializado, seja o médico geneticista, seja o analista que montou ali aquele relatório, e ali a fase final. Né, a devolutiva ali, o atendimento. Mas requer um braço não só no aconselhamento genético, mas, como eu falei, na análise. Né? Então, a análise é um gargalo muito importante. Não há, nesse momento, e talvez não exista pelos próximos anos, uma ferramenta completamente confiável na filtragem das variantes, por exemplo. Existem muitos avanços, isso ajuda bastante, mas não é algo que não, assim, tem que ter analistas criticamente ali treinados para poder fazer essa análise. Dito isso, né, que custo-benefícios a gente teria, né, no sistema de implementação para o SUS. Só um segundo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa viagem. Até logo. Desculpem. A gente tem essa... Então, assim, de custo-benefício e custo-efetividade, existe uma prática que é muito interessante, que a genética traz naturalmente, que outras áreas não trazem, que é o atendimento em cascata. Quando você atende um primeiro probando de uma família, na verdade você está tendo ali um acesso àquela família, e isso pode acelerar bastante o impacto, né, desse atendimento. Então, uma família, por exemplo, atendida pelo Dr. Paulo, ela pode ali abrir um espaço para você convidar os outros membros da família e, de certa maneira, aquela família ali está atendida. Isso amplia rapidamente, digamos assim, o papel positivo do atendimento em genética rapidamente. Então, assim, um dos palpites programas populacionais vão ser muito úteis, mas programas populacionais que comecem por essa cascata de atendimento em famílias talvez atinja mais rapidamente as pessoas em risco e isso tem um impacto. Então, esse é meu palpite. Mas eu queria, aproveitando que está terminando, assim, agradecer novamente pelo acesso a esse simpósio, que eu acho que ele é muito valioso, né? A gente tem tido trocas muito importantes e também convidá-los a aproveitarem o resto do simpósio. Estou vendo que o Dr. Guilherme Yamamoto aqui, que é um dos maiores profissionais de genética humana no Brasil, vai falar daqui a pouco, então aproveitem bastante o resto do simpósio. Obrigado. Calma aí que a gente já tem alguns minutinhos de pergunta, professor, antes de se despedir. Eu achei que a gente estava atrasado. Tem uma pergunta para o Paulo aqui no chat. Temos um pouco. Eu queria perguntar para o Paulo, que veio do YouTube, aqui, como você enxerga a atuação do aconselhamento genético multiprofissional? Certo. Eu já tive experiências de poder ficar alguns meses na Europa, nos Estados Unidos e até alguns lugares na África do Sul que a gente tem a formação em aconselhamento genético como uma graduação, não como uma subespecialização, né? Eu acho que isso varia muito. Eu acho que aqui no Brasil, tudo que é novo gera necessidade de implementação para a gente entender como que o novo funciona, né? Então, no sentido de uma residência multiprofissional, eu acho que isso que é muito importante e que gera divergências de opiniões entre colegas, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir definir o papel de cada profissional no processo, né? Porque eu acho que talvez daí que venha as divergências, porque na formação médica de residência de genética, a gente tem o aconselhamento genético como
todo o processo de tratamento, exame físico e tudo. Então, às vezes fica essa dúvida, não, mas como que vai ser a residência multiprofissional, né? E eu entendo o aconselhamento multiprofissional muito no sentido que é algo que eu converso sempre com a Thalita, quando ela me acompanhou também, de complementariedade, né? Então, cada pessoa ter a sua função específica, então, exame físico, prescrição de tratamento, vai continuar sendo realmente um ato médico, mas a possibilidade de ter um aconselhador genético junto para orientar as informações, para trazer ainda mais a questão da religiosidade, da empatia, a questão de mecanismos psicológicos e tudo mais, é algo que eu acho que é muito importante. Mas eu acho que o que talvez precisa ser muito bem estabelecido é isso, assim, o papel de cada função, né? Porque eu fico com essa dúvida assim de como que a gente vai fazer esse tipo de implementação no Brasil, porque a gente ainda vai precisar desses centros, né? Em cada um das residências profissionais ter um centro de residência médica junto, né? E aí no particular e tudo, como que isso vai funcionar? Mas a minha opinião é mais ou menos essa, assim, mas eu sou super, super jovem, não tenho tanto lugar de fala para isso, mas eu vejo, assim, o quanto a colegas como a Thalita, a Carol, que estão aqui, me ajudam diariamente entre a integração do cuidado genômico e o quanto a gente sempre aprende juntos, né? Eu acho que, na verdade, o aconselhamento genético ele já é multiprofissional no Brasil há muitos anos, no sentido de que no laboratório faz parte do aconselhamento genético a testagem. A gente já tem serviços muito longos, como o mestrado da USP, que a doutora Ana apresentou. Então, agora eu acho que é mais uma questão de formalidade para entender a divisão dos papéis, né? Sim, obrigada. Tem uma pergunta aqui que foi feita para os três, e aí a gente aí tem ali 9 minutinhos para terminar a sessão, que é o que deve ocorrer para ampliar o acesso do paciente SUS a um teste genômico? Pode. A Graziela pode começar respondendo. Vocês me ouviram? Acho que ouvimos. Acho que como o Paulo ele já trouxe em uma das respostas dele, né? Os testes genômicos eles estão sendo ofertados no ambiente de pesquisa, né? Então, do Genomas Raros, Genomas SUS, né? E o Genomas Brasil ele estava indo exatamente para estabelecer as bases da genômica da saúde de precisão, né? Para que no futuro ela possa ser ofertada no ambiente do SUS. Então, no momento que a gente está tendo são exomas, né? Exoma completo pelo SUS, mas também é para uma questão muito específica, né? Então, mas existem outros tipos de teste, como o MacroArray, que também já estão disponíveis no SUS. Mas acho que é basicamente isso, né? Acho que ainda está para o futuro. Eu posso fazer um complemento, então, claro, já que eu assumi que a gente estava atrasado, mas eu vou ser rápido também. Existem muitos testes genéticos diferentes e não existe uma fórmula muito específica para qual teste vai ser usado para qual questão. Então, existem ordens ali lógicas, inclusive de cunho econômico, né, que você vai ali a partir da hipótese diagnóstica muito bem elaborada pela equipe clínica, né? Então os médicos que avaliam ali o probando, avaliam o consulente, avaliam a família, e essa lógica, ela é chave para se fazer uma implementação de testes. Existe, claro, uma evolução, né, dessas técnicas. Cada ano que se passa existem novas, existem sai mais barato um teste ou outro, mas existe ali também um descompasso entre o que é perceptível numa tabela, né? Então o SUS ele tem esse dever de fazer ali um entendimento racional do uso por causa da escala e do orçamento limitado, né? Mas que é factível. Então, em um momento do passado, saía mais barato fazer um Sanger pontual para uma mutação conhecida e tudo mais, e hoje em dia, se essa mutação representa pouco por cento dos casos, às vezes vale a pena já ir para um painel ou um exoma e varrer todas
os potenciais genes associados àquela condição ali da hipótese química. Então, existe esse desafio racional. Uma vez montada esse algoritmo, digamos assim, que é muito complexo de se fazer, tá? Não estou colocando aqui como algo fácil que amanhã já fica pronto, mas é algo que quem trabalha na área consegue contribuir com isso. Aí existe a questão da escala, onde sequenciar, qual é o volume que a gente vai, que espera, né? Como é uma fase de transição, é algo que não tinha e é algo que passa a ter. Então tem essa fase de transição, a volumetria ela é importante. E a volumetria, gente, existem equipamentos hoje em dia instalados, né, em laboratórios públicos, inicialmente voltados para a pesquisa. Existe um ecossistema de laboratórios privados com equipamentos de larga escala. Então, assim, o teste genético em si, ele é um problema resolvível, né? Você faz isso. O problema é que isso não soluciona 100%, porque o teste genético é uma parte de um protocolo maior, que envolve atendimento e envolve pós-atendimento, envolve análise, envolve laudar. Cada uma dessas etapas tem seus desafios em particular. A gente vê um gargalo importante em profissionais, então o mestrado profissional do aconselhamento genético, ele é um programa que se insere nisso, mas ele é sozinho insuficiente para a gente treinar, né, a quantidade de profissionais necessários. As residências em si vão precisar ter massa, né, de casos e atendimentos para poder treinar, e isso é uma fase de transição. Esse é o maior desafio, maior até do que eu diria colocar uma tabela de testes ali no meio. A tabela de testes não vem sozinha, ela tem que vir com o antes e o depois, e eu acho que esse é o maior desafio. Sim. Eu acho que o Dr. Paulo, a conexão dele caiu. Poxa, na resposta dele, acho que a conexão dele caiu. Mas, então chegamos ao fim da nossa... Dr. Paulo voltou. Voltou, Oi, Paulo. eu acho que eu caí. Pode complementar sua resposta. Parece que a conexão dele está instável. Caiu de novo. Poxa. Então, gente, infelizmente a gente não vai conseguir ouvir o Paulo. Acho que ele entrou de volta, mas caso ele entre, a gente dá uns minutinhos de fala para ele complementar a pergunta que foi feita para os três. Mas eu gostaria, então, aqui de encerrar minha sessão. Acho que foi uma mesa muito produtiva. Eu agradeço muito vocês por terem aceitado o nosso convite, por estarem aqui presentes com a gente. Foi incrível ouvir vocês. Agradeço muito. A gente teve muito comentário ainda que não teve tempo da gente responder todas as perguntas que tivemos aqui no YouTube. Então, outras perguntas depois a gente tenta responder vocês por e-mail, pelo nosso Instagram. Mas eu queria agradecer a presença não só dos pesquisadores, mas também do nosso público que está aqui assistindo com a gente. Eu agradeço hoje a nossa sessão e eu passo a palavra, então, para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, e vamos depois para a aula do Guilherme Yamamoto. Obrigada. Acho que só agradecer mesmo. Queria agradecer também, foi um prazer participar aqui da mesa, Kathleen e todo o comitê organizador, vocês estão de parabéns, como sempre, todo ano um evento muito bom, e fico à disposição, né, para continuar a discussão. Queria aproveitar e fazer o convite aí, reforçar o convite da doutora Graziella, do Summit lá do Genomas Brasil, que vai ser em novembro em Brasília. Se tiver vaga ainda, se inscrevam. E cumprimentar também o Dr. Paulo, né, que foi muito, muito bom ouvir. Gente, é um assunto para muito mais do que uma hora e pouco de sessão, então aproveitem aí o evento e ficamos abertos a discussões futuras. Muito obrigado. Bom final de semana a todos.